Olá, gente, tudo bem? Nós vamos agora discutir um pouquinho sobre o assunto do controle do biofilme. Esse é um assunto muito especial, muito importante na clínica infanto-juvenil. Na verdade, ele é muito importante em toda a odontologia, né? Porque grande parte das questões que nós tratamos são relacionadas a um biofilme estruturado, maduro, virulento. E ao mesmo tempo, ele é um assunto muito rico, porque nós dentistas, nós somos muito bons executores tecnicamente. Nós não temos assim a afeição tão importante pela parte educativa. Então é um desafio muito grande quando a gente estrutura um plano de tratamento e parte do nosso tratamento ele se refere à educação, né? E de alguma forma nós não fomos formados para isso, né? É um desafio muito grande nós trabalharmos como instituir um hábito, como modificar um hábito. Isso é uma questão certamente que vai diferenciar os profissionais que verdadeiramente são sensíveis a essa questão e aqueles que não, aqueles que efetivamente são muito bons executores de procedimentos técnicos. E eu gostaria muito de sensibilizá-los para a importância dessa questão e para que nós realmente possamos investir um tempo significativo e um tempo de qualidade com o paciente dentro dessa questão, dessa etapa do nosso tratamento tão nobre e que efetivamente vai representar, né, um resultado em relação ao desfecho de saúde. Eu não preciso, nessa aula, dizer para vocês a importância desse tema, né? Por que eu preciso controlar o biofilme dentário? Por que eu preciso otimizar a qualidade de higiene? Então, seja para doença periodontal, seja para cárie, eu não tenho como realmente realizar, né, tratamentos odontológicos sem priorizar, né, a atuação sobre os fatores de risco. E certamente esse é o fator de risco mais importante, ou um dos mais importantes quando a gente fala dessas doenças tão epidemiologicamente marcantes como a doença periodontal e a cárie. E como qualquer processo educativo, né, qualquer processo de ensino-aprendizagem, qualquer troca nessa relação exige uma mudança de comportamento da pessoa, né, e da criança e desse contexto familiar. E para isso, eu preciso alicerçar essa mudança em cima de alguns pilares, que é o afeto, né, que é eu preciso realmente que essa família, que essas crianças, elas gostem de mim, elas construam um vínculo. A questão cognitiva é muito importante, porque eu tenho que saber, na verdade, o que essa criança entende para falar dentro do nível de cognição que ela dá conta, né? E eu tenho a questão motora, porque eu tô falando de uma atividade que pressupõe a execução de uma manobra que exige uma habilidade motora e que, portanto, dependendo da idade para a qual eu estou falando, isso pode não ter o menor sentido, né? Então, e quando eu falo disso, eu não falo só de uma criança, eu falo de uma família, eu tô falando de uma atuação que envolve todo um contexto, né? A criança, o seu cuidador, o seu responsável. E daí a gente poderia também pensar, tá, mas e para quem que eu faço, hein? Para quem que eu faço essa etapa do meu tratamento chamada orientação de higiene bucal? Para todo e qualquer paciente eu faço da mesma forma? Todo e qualquer paciente chega e faz orientação? Não, né? A gente tem que identificar a necessidade. E eu posso ter diferentes cenários que justifiquem essa necessidade. Nós que atendemos crianças, seja como especialista ou clínicos, nós podemos realizar esta etapa clínica com uma criança que nunca teve um hábito sistematizado. A mãe leva para nós, e isso é fantástico dentro da nossa área, né? Ela leva para nós, eu não escovei dos dentes porque não tinha dentes, mas agora tem, e eu quero aprender a fazer isso da melhor forma possível. Então, eu posso precisar fazer uma orientação de higiene, porque na verdade antes não tinha dentes e agora tem. Ou porque eu examinei uma criança, aqui uma criança já em fase de dentição permanente, mas poderia ser
com qualquer fase, né, da vida da criança que ela tem dentes, porque eu identifico que ela tem, na verdade, uma necessidade. Porque eu fiz um diagnóstico e percebi que ela tinha biofilme e sangramento. E eu sei, então, que para resolver essa condição que ela tem, eu preciso realizar a orientação de higiene. Então, eu tenho índices, né? Que é o índice de placa visível e o índice de sangramento gengival, que mensuram o que eu tenho de placa e o que eu tenho de sangramento. E o que dizem esses índices? Então, o IPV, que é o nosso índice de placa visível, nos diz, na verdade, o quanto essa criança é capaz de escovar, né? E o ISG me diz o quanto essa criança sistematicamente faz, qual é a rotina dessa criança, certo? Então, com esses índices IPV e ISG, eu tenho meu diagnóstico quanto à sua capacidade e o quanto ela verdadeiramente faz na sua rotina. Só que, para crianças, eu preciso contextualizar. Então, dependendo da idade que essa criança está, eu tenho que interpretar esses índices, porque se ela é muito pequena, não tem uma relação linear entre ISG e IPV. E, portanto, eu tenho que entender o que significa esses valores. Por que isso acontece? Vocês sabem por que as crianças pequenas têm um IPV geralmente alto e ela não tem sangramento gengival proporcional a esse IPV? Por duas razões. Primeiro, porque eu tenho uma menor resposta inflamatória da criança. E segundo, porque eu tenho uma tendência de nós operadores suavizarmos a técnica por ser uma criança. E nós não queremos promover estímulo doloroso algum a uma criança. Não no início de uma intervenção, não é mesmo? Então, a tendência, nós nem percebemos isso, mas a tendência é que involuntariamente nós temos uma tendência a suavizar a força na qual nós seguramos a sonda durante a execução do ISG. Isso significa que o valor do nosso ISG ele deve ser contextualizado em relação à idade. E qual o momento, gente? Qual o momento que a gente vai realizar a orientação de higiene bucal? Desde o início, lá no início das nossas primeiras sessões terapêuticas? Não. Nenhuma criança com fístula, com edema, com resto radicular, com dentes com lesões de cárie importantes vai responder a essa terapia, a essa intervenção que é a instrução de higiene. Nós precisamos que a criança esteja sem dor e sem necessidades invasivas de maior complexidade. Portanto, nós vamos organizar o nosso plano de tratamento para que a orientação de higiene seja após as sessões invasivas, pelo menos as de maior complexidade, terem sido realizadas. A gente precisa primeiro fazer a adequação do meio bucal. Por exemplo, essa criança aqui que a gente já realizou as sessões de intervenção restauradora dos dentes posteriores e que agora restam dentes anteriores para realizar. E nós fazemos, então, primeiro uma sequência de sessões onde nós fazemos a parte reabilitadora posterior. Depois a gente faz um bloco de sessões que a gente faz as orientações educativas. E depois a gente volta para os dentes anteriores, certo? Então a gente pode fazer uma organização de um plano de tal forma que após as intervenções de maior complexidade a gente faz as orientações de higiene bucal. Mas é sempre importante lembrar que nós não podemos fazer as orientações de higiene bucal ao final das consultas de intervenção. Porque a criança está cansada, ela quer ir embora e ela não está suscetível, receptiva a ouvir, né, e a treinar e a realizar todo esse processo de orientação. Sempre que a gente planejar a orientação de higiene,
é fundamental que na próxima sessão a gente avalie o impacto da nossa intervenção. E como é que a gente faz isso? A gente mensura a placa e o sangramento gengival na próxima sessão. Então, na próxima sessão, na sessão subsequente a uma orientação de higiene, a gente vai fazer o IPV e o ESG. Então, essa primeira aula a gente queria, então, contextualizar a importância dos métodos de aferição, do momento da nossa intervenção de orientação de higiene bucal. E a gente continua na próxima aula.